Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar sobre a fé sem obras, que é morta. E acontece algo dentro das igrejas, né? O texto é muito claro, mas as pessoas parecem que se fixam só nessa frase: a fé sem obras é morta. E elas, inclusive, chamam o que acontece dentro das instituições de a obra de Deus. E quanto mais fazem, mais querem fazer, porque elas entendem que a fé sem obras é morta. Então, vamos criar programações, vamos criar entretenimento para a alma, vamos criar, sabe, oportunidades da gente estar aqui fazendo, acontecendo. E muitas vezes elas até disputam entre si, né? Porque todas querem aparecer ali no meio da realização da tal da obra de qualquer maneira. Então, muitos até disputam, né? Eu conheço uma irmãzinha que ela tem que estar em todas as programações, senão ela não fica feliz. Mas, enfim, vamos ler o texto, que é isso que importa, né? Efésios 2, de 8 a 10, e diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O texto é muito claro. A salvação, ela foi um pacto que Deus fez consigo mesmo desde a eternidade. Por que consigo mesmo? Porque o homem é inconstante e Deus não muda, né? Deus não muda. Deus, na eternidade, imolou o cordeiro que iria encarnar dentro da nossa história. Né? E por que ele fez isso? Porque ele amou a nossa causa. Né? Ele amou o mundo, enviou o Filho para que nós fôssemos salvos por ele. E aí, como agiriam esses filhos, né, agora adotados de todas as nações? Eles refletiriam a luz de Cristo. Assim como eu estou refletindo aqui a luz do sol, né? Estou parecendo a lua aqui. Refletindo a luz do sol, os cristãos eles têm que refletir a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo e nós somos os seus luzeiros, né? Nós refletimos o agir de Cristo. Então, essas obras aqui, elas estão falando de misericórdia, de amor, de justiça, né? De fidelidade, de obediência. Está falando de obras, né? Concernentes ao caráter de Cristo e que nós vamos refletir. A salvação, não há nada que o homem possa fazer para que ele mereça ser salvo. Porém, quando ele é salvo, ele mostra a quem ele pertence através das obras. É isso que diz o texto lá em Hebreus, onde mostra a galeria, né, dos heróis da fé. Todos eles foram salvos por causa da fé, mesmo lá no Antigo Testamento. Todos foram salvos por causa da fé, mas todos mostraram a sua fé através de obras que realizaram, né? É isso que a Bíblia está dizendo. E lá no texto de Tiago, eu separei aqui alguns pontos, porque o texto é longo e eu não vou ler todo aqui, porque as pessoas não assistem o vídeo inteiro, né? Tiago 2, né, o texto todo começa dizendo assim, sobre a acepção de pessoas. Entre uma pessoa que chega bem vestida no meio da congregação, né, com anel de ouro e num carrão. Hoje em dia seria num carrão, né? Aqui no texto não fala, né? Aí as pessoas vão e bajulam e recebem e colocam no melhor lugar, né? E aquele pobre maltrapilho que muitas vezes nem comeu naquele dia é ignorado, é menosprezado, é deixado de lado e na maioria das vezes ele é despedido sem saciar as necessidades básicas dele.
Aí Tiago está dizendo assim, de que adianta você dizer que tem fé se você faz isso com o necessitado? Se você bajula o rico e despede o necessitado na sua nudez e na sua fome? Onde está a tua justiça? Onde está a tua misericórdia? Onde está o teu amor? De fazer isso com as pessoas, de fazer diferença entre os dois e de negligenciar aquele que precisa mais da tua ajuda, né? O texto é muito claro, gente. E aí ele cita a lei, porque a base da lei é o amor. Por isso Jesus resumiu, a lei de Cristo é o amor. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque praticando essas duas leis, você cumpre o decálogo inteiro. Porque aí você não vai adulterar porque você ama. Você vai honrar pai e mãe porque você ama. Você não vai cobiçar o que é do teu próximo porque você ama. Você não vai levantar falso testemunho porque você ama. Você não vai, né, se prostrar diante de uma imagem de escultura porque você ama. Então, tudo se resume no amor, né? Então, ele está dizendo aqui, a fé sem obras, ela é morta. No Velho Testamento, quem tropeçava numa lei era culpado, né? Nós ainda fazemos parte da graça de Deus, já temos esse entendimento, né? E nós sabemos que, apesar de culpados, ele levou a nossa culpa, ou seja, nós somos culpados perdoados. Vamos dizer assim, nós somos devedores, éramos devedores e ele veio e pagou a dívida. Então, a nossa culpa continua, né, nos pertencendo, mas perdoados, por isso nós não teremos consequências sobre ela. A salvação é isso. É um dom gratuito, porque nós não poderíamos jamais nos salvar nós mesmos. E o texto fala isso, a fé sem obras é morta, mas que tipo de fé? Fé proveniente do amor, da justiça e da misericórdia. Fé que reflete o caráter de Cristo na vida do cristão. Assim como o sol está refletindo aqui no meu rosto, eu também tenho que refletir a pessoa de Cristo na minha vida, né? As minhas obras, elas têm que estar ali, ó, mostrando para o mundo a quem eu pertenço. E isso não tem nada a ver com trabalhar do lado de dentro, que inclusive Jesus disse que os campos estão brancos e faltam trabalhadores, ou seja, o trabalho que nós temos que realizar não é dentro, é fora. Igreja significa os chamados para fora, fora do arraial, fora da religião, é no mundo, é do lado de fora. É no meio da treva que nós vamos ser luz e é no meio do todo que nós vamos ser sal, nós vamos fazer a diferença. Então a Bíblia está dizendo isso. A fé sem obras é morta, é a fé do que negligencia o próximo e por isso ele mostra que ele não ama a Deus acima de todas as coisas. Tá bom? Um bom sábado para você e fiquem todos com Deus.